Fala galerinha, tudo bem? Primeiramente eu tô aqui passando pra pedir desculpas pra vocês aí por causa desse tempão aí sem postar um vídeo, mas muitas coisas aconteceram, muita preguiça, falta de conteúdo, enfim. Mas agora eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre como foi quando eu me assumi, né, pros meus pais, como foi aí esse processo quando eu não vou falar que eu pensei em me assumir, que eu nunca pensei nisso, em falar pros meus pais. Meus pais foram as últimas pessoas a saberem, e a forma como foi muito engraçada. Foi muito inesperado, vamos dizer assim. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. E é isso. Bom, quando eu me assumi, ou melhor, quando me assumiram, vocês vão entender. Eu tinha acho que 18, 19 anos, 17, não lembro mesmo. Foi quando eu tava com meu primeiro namorado, meu primeiro relacionamento. E todo mundo, acho que já sabia, tipo, muita gente sabia, muitos familiares, amigos com certeza, o pessoal da escola, as pessoas da rua, vizinhos, enfim. E só meu pai e minha mãe, eu acho, né, que não sabia, ou sabia e não queria falar, e não queria conversar sobre, enfim, eu também não. A primeira pessoa, as duas primeiras pessoas a ficarem sabendo, que eu me lembre, foram minha prima, a Juliana, e minha avó Jandira, que teve a melhor reação possível, por ela ser evangélica. Ela foi, tipo, eu fui criado em doutrina evangélica, eu acredito em Deus, eu sigo muitas coisas, eu temo a Deus, independente se eu sou gay ou não. Eu tenho respeito por isso, um temor, vamos dizer assim. E eu fiquei em choque quando minha avó, tipo, agiu normal, tipo, ela não teve reação, na verdade. No entanto que ela teve uma vez que ela até brincou, falou assim, que eu falei que eu tava indo pra não sei onde, e ela falou assim, ah, leva a camisinha, que não sei o quê. E eu fiquei tipo, caramba, né, minha avó, uma pessoa bem mais velha, criada em doutrina evangélica, né, na igreja, batizada, enfim. E por eu ser da igreja, eu tinha grupo na igreja, participava de grupos na igreja, tocava pandeiro, bateria, enfim. Foi uma época muito boa pra mim. E é isso. Minha prima também é a melhor reação possível, até hoje. É uma das melhores pessoas que eu tenho na minha vida. É a minha prima Juliana, que eu considero ela como uma irmã, porque infelizmente eu não tive uma irmã, né? Sexo feminino. Então eu considero ela minha irmã. Eu sei que ela é minha prima, tem meu sangue, ela é minha irmã. Então, voltando. Quando eu tava namorando, né? Eu tive. Meu primeiro relacionamento foram acho que 10, 11 meses por aí de relacionamento. E a gente tava em época de quermesse. E eu lembro que tava todo mundo preparado pra ir pra quermesse lá no Mutinga, em Osasco. É, eu adoro ir lá pra comer o cachorro quente de lá, que pra mim é um dos melhores cachorro quente. Isso que eu fui criado na cidade do cachorro quente, mas o da quermesse lá da Cristo Rei é o melhor pra mim. Então aí eu tava todo mundo trocado, minha mãe foi pra quermesse, que a gente gostava de jogar bingo, né? Até hoje. E tava lá, minha mãe, meu pai, a família do meu pai, né? A tia minha, alguns primos. E eu tava em casa, né? Trocado, esperando na época o meu namorado chegar pra gente ir à quermesse. Só que eu nunca falei que ele era meu namorado. Apesar que não precisava, porque 11 meses de convivência, sempre tava em casa, sempre ia lá. Então, tipo, minha mãe sabia, meu pai sabia. É que eu nunca cheguei e falei, ó, mãe, sou gay, pai, sou gay, entendeu? E então aí, enfim, minha. Quando eu tava saindo do portão da minha casa, minha mãe chegou, tipo, desesperada, tipo, chorando e desesperada mesmo, tipo, puta merda, né? Meu filho é gay de fato e tal. E eu fiquei sem entender, né, a reação, o porquê daquilo. E bem na hora que eu tava saindo com a minha namorada, ela já me puxou pra dentro de casa, já foi aquele alvoroço todo.
Aí depois eu fiquei sabendo que minha mãe, ela tava na quermesse, né? Eles estavam lá jogando bingo. E minha prima, a Melissa, obrigado, Me, você foi fundamental pra esse processo aí. Só que você tinha 7 anos, né, caramba? Então aí minha prima Melissa, ela tinha 7 anos de idade. Aí tava todo mundo lá conversando, aí minha prima falou: "Ah, Nana", né? O apelido da minha mãe é Nana, né? Falou assim: "O Lucas tá namorando, né?" Aí minha mãe falou assim: "Ah, não sei, ele não me falou nada." Aí ela falou: "Ah, minha prima, né?" Falou assim: "Ah, eu acho que ele não falou nada porque ele namora um menino." Aí, tipo, já viu, né? A tela congelou, estilo Avenida Brasil, né? Os finais do capítulo. Aí foi aquele choque pra todo mundo, tipo, todo mundo assim, parado, minha mãe sem reação. Isso o que me contaram depois, porque eu não, graças a Deus eu não tava na hora, porque eu acho que eu ia apanhar, sei lá, ali mesmo, na frente de todo mundo da quermesse. Aí ela chegou em casa, toda desesperada e tal, aí a gente conversando, e nisso meu namorado, eu não lembro se ele chegou a ir embora, que eu falei pra ele ir embora, a gente nem foi pra quermesse. Aí a gente começou a conversar, minha avó foi em casa, que ela morava na casa de baixo, onde eu morava, que agora eu não moro mais em Osasco. Aí minha avó subiu, aí ficamos eu, meu pai, minha mãe e minha avó conversando sobre. Minha mãe desesperada, achando o que os vizinhos iam pensar, enfim. Eu. O meu maior medo de não ter me assumido foi o meu pai, entendeu? Porque mais velho, mais criado de uma maneira mais antiga. Enfim, apesar de meu pai ser uma pessoa maravilhosa, tipo, a pessoa fantástica que ele é, a melhor pessoa nesse mundo, eu tava com medo. De verdade, muito medo. Aí minha mãe se descabelando e falando por quê. No entanto, que nesse dia eu não falei pra ela, mãe, tipo, eu sou gay. Porque ela falou assim: eu sei o que você é e eu não quero ouvir da sua boca. Eu falei: tudo bem, então tá. Sabe o que eu sou, ok. Aí nisso, tipo, foi um peso das minhas costas que foi tirado, graças à minha prima, que eu jamais imaginava que ia ser dessa forma. Eu nunca pensei em como seria, mas essa acho que seria a única forma que eu nunca pensaria na minha vida, né? E aí, deixa eu ver, minha mãe começou a falar dos vizinhos, e nisso já tinha alguns vizinhos. Alguns não, porque não dava pra ver muita coisa, né? Do corredor da cozinha da minha mãe. Mas eu sei que tinha uma pessoa na janela, e eu ainda comecei a gritar com essa pessoa, falar pra, tipo, ah, vai cuidar da sua vida, foda-se todo mundo. Porque eu tava puto, o que eu fiquei puto da vida não foi com a situação de terem me tirado do armário pra minha mãe, mas foi a maneira como ela conduziu a conversa em casa, pensando no que os vizinhos iam falar, entendeu? Ela poderia ter se preocupado mais comigo, não com o que os vizinhos iam achar, entendeu? Na época. Mas hoje eu entendo a cabeça dela, eu sei, eu imagino como que é pra uma mãe e pra um pai ter um filho homossexual. É preocupante, né? De acordo com o mundo que nós vivemos hoje, as pessoas, a índole das pessoas. Hoje as pessoas matam por uma migalha de pão, então, tipo, sendo homossexual é um alvo mais fácil. E na época tinha uns ataques, vários ataques de skinhead em Osasco, porque tinha uma praça, né? No centro de Osasco, essa praça ainda existe. Foi uma das melhores épocas da minha vida quando eu frequentava essa praça. Que eu estudava no Cinearte, saía da escola e ia pra praça. E lá eu me divertia com todo mundo. Enfim, foi uma época muito maravilhosa pra mim. E aí, tipo, meu pai em casa com a minha mãe, né? Nós estávamos na cozinha. E eu só, tipo, suando frio, esperando o momento do meu pai vir conversar comigo. E aí minha mãe louca lá, tipo, gritando aos quatro ventos o que tava acontecendo. Aí meu pai falou pra ela se acalmar, aí ele meio que tirou ela de lá. Aí ele veio até mim, assim, pegou na minha mão, a gente sentou na cozinha ali, na cadeira ali, que tava na cozinha, na mesa. E aí ele olhou pra mim, tipo, e meu coração saindo pela boca. Aí ele falou assim que sempre soube, tipo, ele falou, ah, filho, eu sempre soube que você era o que você é. E isso não vai mudar. É, que eu te amo do mesmo jeito, que eu prefiro você assim do que você, tipo, bandido, matando as pessoas, roubando, ou um drogado, vendendo as coisas dentro de casa. Porque a gente sabe lá em casa o que é ter uma pessoa viciada em droga em casa, né?
e enfim. E tipo, ali meu mundo ficou mais clean, assim, mais leve. Que eu falei, poxa vida, a pessoa que eu mais tive medo foi a pessoa que mais me aceitou, né? Mais entendeu o que eu tava passando ali. Porque meu pai, ele sempre soube, com certeza. Ele, até hoje, meus amigos, assim, meus colegas, a gente ia pras baladas, ele passava na casa de três, quatro colegas meus de carro, pegava todo mundo e a gente ia pra balada, entendeu? Ele me deixava na porta da balada, já me levou pra vários lugares, casa de amigo, enfim, muitas bibocas aí, muitos becos diagonais da vida que eu já fui, em festas, passeios. Nossa, meu pai, meu Deus do céu, ele é maravilhoso. Eu acho que foi um anjo assim que Deus colocou na minha vida. E nesse dia ele mostrou para o que ele veio, para esse divisor de águas assim, tipo, minha mãe ela é maravilhosa, tipo, eu sou grato a Deus ó, por ter ela em minha vida, porque ela tem os melhores conselhos para dar. Ela é maravilhosa, ela é divertida, enfim, tipo, não sei, se eu for falar da minha mãe e do meu pai, eu vou fazer um outro vídeo só pra ficar falando deles. E então, tipo, esse dia foi, tipo, muito incrível quando eu saí do armário, quando me tiraram, né, me puxaram do armário. E foi incrível. E eu guardo esse dia, tipo, acho que eu vou guardar pro resto da minha vida. Que aí depois, tipo, minha mãe, a gente ficou um mês, quase um mês sem se falar direito, preocupação e tal. Aí ela fazia muitas perguntas antes de eu me assumir gay, porque eu sempre tive amizades homossexuais. Eu tive mais amizades gays do que lésbicas, entendeu? E minha mãe ela perguntava, quem é o ativo, quem é passivo, o que é ativo, o que é passivo, por que, que o homem gay se veste de mulher, enfim, algumas perguntas assim que eu falava, meu Deus do céu. Eu, tipo, você não tá fazendo essa pergunta. E depois que eu me assumi, ela nunca mais fez pergunta. A única pergunta que ela fez no dia que eu me assumi foi se eu ia me vestir de mulher. Aí eu dei risada, eu falei, não, para, eu me vesti de mulher uma vez pra jogar futebol lá na rua da casa da minha mãe, que antigamente, todo dia 1º de janeiro, né, a virada do ano, os homens se vestiam de mulheres e as mulheres se vestiam de homens pra gente jogar futebol, na chuva, enfim. O dia que fosse, ou como tivesse o dia, a gente jogava. Era uma tradição nossa que infelizmente só acabou, porque as pessoas cresceram, muitos foram embora, algumas morreram, enfim. Mas é isso. Eu só tenho a agradecer a você, prima, porque você foi do caralho. Você foi incrível. E com 7 anos de idade. Isso que eu acho, tipo, puta que pariu. Mas enfim, foi muito bom. Eu me divirto. Eu conto pros meus amigos, algumas pessoas ficam, puta merda, você não quis matar essa menina? Você não bateu nessa menina? Eu falei, não, gente. Eu fiquei sem reação. Eu jamais iria fazer qualquer coisa. Tipo, pra mim ela me ajudou muito. E me ajudou muito mesmo. E foi muito legal. Nossa, meu Deus do céu. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena história aí. E eu quero agradecer as pessoas que assistem meus vídeos, curtem os vídeos, seguem o canal, divulgam, porque eu tento fazer algumas coisas legais, mas enfim, uma hora eu consigo. E é isso. Eu só tenho a agradecer e E é isso, espero que o finalzinho aí desse 2020 venham coisas boas aí pra gente, porque tá foda. Alguém cancela aí esse ano que tá demais, tá puxado. Então é isso. Tchau.